tudo bem com vocês? Meu nome é Dora Dimenstein, eu sou da ADCE Produção Cultural e nós fomos contemplados pelo edital da Lei Aldir Blanc da cidade do Recife. E a nossa proposta aqui é trazer para vocês informações sobre o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. São histórias reais que se passaram há mais de 100 anos. Vamos contar essa história? Então, gente, a palavra frevo surgiu em 1907. Pela primeira vez foi citada num jornal chamado Jornal Pequeno, que circulava muito na cidade do Recife. Só que essa palavra frevo, ela vem de um verbo que é ferver. Só que a pronúncia das pessoas passaram a usar a palavra frever. E de frever surgiu o frevo. Como ela surgiu nesse ano, nesse jornal, o dia que ela apareceu pela primeira vez é considerado o Dia Nacional do Frevo, que é 9 de fevereiro. Já em 2007, muitos anos depois, o frevo, como manifestação cultural, foi reconhecido pela Fundarte, pelo estado de Pernambuco, e reconhecido pelo IPAM a nível nacional como patrimônio brasileiro. Então, para que ele chegasse a esse patamar, houve um grande estudo. E houve um interesse também para que o IPAM levasse, em 2012, uma grande representação do frevo pernambucano, com maestros, orquestra, passistas, para a França, para defender o frevo como patrimônio. Nesse interim, ele foi julgado e foi reconhecido e registrado como patrimônio imaterial da humanidade. A grande curiosidade que eu tenho para contar para vocês é que o frevo, como expressão cultural, não existe em nenhum outro lugar do território, nem brasileiro e nem internacional. Ele é único e é de Pernambuco. Ele só é reconhecido como tendo a sua origem aqui no estado de Pernambuco. Então, a partir desse reconhecimento, como definição, o frevo é um ritmo musical e uma dança brasileira de origem única, exclusiva da cidade do Recife, no estado de Pernambuco. A origem da música do frevo, ela vem de uma mistura de uma série de informações que aconteciam no século XIX, como o machixe, a polca, a marcha, o dobrado e até algumas músicas que eram praticadas como quadrilha, hoje conhecida como quadrilha junina, que é a herança francesa. Já os passos do frevo, que a gente conhece hoje, eles vêm de uma origem da capoeira. Mas, acreditem vocês, a história não foi tão fácil assim de chegar a acontecer. Foram mais de 100 anos de história e situações que precisam ser contadas para que todos saibam como é que isso aconteceu. Então, lá no meados do século XIX, em Pernambuco, mais especificamente aqui em Recife, surgiram as primeiras bandas marciais. Então, essas bandas marciais se apresentavam em datas comemorativas e faziam seus desfiles pelas ruas da cidade. A partir daí também surgiram os primeiros clubes carnavalescos, como o Clube das Pais, os Lenhadores, os Vassourinhas. Então foi um misto de ebulição na cidade, com toda essa movimentação nas ruas. O que acontece? Existiram os capoeiras ou capoeiristas, que eram os escravos libertos e que praticavam essa dança ou essa brincadeira dentro das senzalas. E a partir daí eles começaram a
se proliferar em vários estados brasileiros. Acontece que os capoeiristas, eles eram brigões, gente. Eles brigavam para valer. E com esses clubes carnavalescos, eles passaram a defender os clubes como hoje existem as torcidas de futebol. Cada um tem a sua preferência. Então quem era do Clube das Pais saía com um bocado de pá pela rua. Quem era dos lenhadores saía com pedaços de madeira. Quem era do Vassourinha saía com suas vassouras e vassourões, que eram as funções e profissões que eles desenvolviam naquela época. Só que isso gerou muita briga, muita confusão, muita gente foi presa, inclusive muita gente foi morta por causa disso, e a polícia mandou suspender qualquer brincadeira de capoeira. No resto do Brasil isso foi atendido, mas em Pernambuco foi diferente, principalmente no Recife. O que é que os capoeiras fizeram para poder continuar com suas brincadeiras? Eles fizeram o seguinte: eles primeiro trocaram essas armas por outros objetos e passaram a defender as suas bandas marciais como se fossem abre-alas. Hoje, se a gente vê o Carnaval do Rio de Janeiro, a gente tem a comissão de frente. A comissão de frente é baseada nesses abre-alas da dança dos capoeiras daqui do Recife, né, com suas coreografias e tudo mais. Então eles passaram a trocar as armas, porque eles brigavam mesmo, por sombrinhas velhas, que na realidade não deixavam também de ser armas, porque tinha uma ponta de ferro, tinha um cabo de madeira, e eram sombrinhas velhas, bem rasgadas, mas serviam para a finalidade que eles queriam. Aí a polícia deu em cima de novo, e eles foram proibidos de sair desse jeito. O que é que eles fizeram? Poxa, a gente não vai poder mais sair? Vai! Eles criaram outra situação e acharam uma nova solução para tudo isso. Eles pegaram essas sombrinhas velhas e penduravam, como a gente diz, pendurucalhos das sombrinhas. Então quando a banda marcial vinha, que eles iam abrindo o caminho para que as bandas pudessem passar e tivesse o caminho livre para fazer o seu desfile, suas apresentações musicais, a polícia aparecia. Aí os capoeiras faziam o quê? Abriam as sombrinhas e dentro das sombrinhas tinham pendurado copo, frutas, garrafas, e para avisar os músicos que a polícia estava chegando, eles aumentavam a velocidade dos movimentos e o gingado deles, como capoeira. Aí a banda fazia o quê? Acelerava o ritmo da música que eles estavam tocando. Essa é uma das histórias que conta realmente a origem do frevo, como uma manifestação cultural da cidade do Recife. Então essa solução foi uma solução bem interessante, porque eles passaram a poder brincar junto com suas bandas prediletas e participarem dos campeonatos que existiam na época. Então deixaram de ser perseguidos pela polícia e foram até homenageados futuramente no sentido de poder estar com seus brinquedos. Só que tudo na vida acontece uma transformação, né? Alguns passos criados pelos capoeiristas até hoje são conhecidos. Vocês sabem a origem desses nomes? Eu vou contar para vocês. É o seguinte: todo mundo sabe que no frevo tem a tesoura, aquele passinho que vai para lá e vai para cá e abre e fecha, tem o que você se abaixa e se levanta. A tesoura era um instrumento que eles usavam no trabalho deles. A dobradiça, que também tem um nome característico, também era um material usado no trabalho deles, né? Você tem
A locomotiva, que é aquele passinho que vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, é a locomotiva. Você tinha o Saci Pererê, que é aquele que pula num pé só. Então, esses nomes todos continuam até hoje, cada um tem uma origem. Eles não surgiram do nada. Eles surgiram a partir de vivências dos capoeiristas dentro dos seus trabalhos, daquilo que eles executavam como trabalho, da sobrevivência. E a sombrinha, que era uma arma, né, naquela época, hoje ela está a um tamanho reduzido, como esse aqui, né, esse é bem pequenininho, toda enfeitada, muitas delas têm brilho, mas vocês sabem a finalidade dela? Para que ela existe até hoje? Gente, é para dar equilíbrio às acrobacias que os passistas fazem. Porque sem ela, o passista não tem o equilíbrio. Não é só um enfeite. Ela serve de equilíbrio para essas acrobacias todas. Então, a gente pode diferenciar o frevo de todas as outras, dos outros ritmos melódicos que existem no Brasil e no mundo por algumas características. Quais são? Presença de dança e música, sempre. A dança não está sozinha e a música nunca está sozinha. Elas sempre estão juntas. As músicas de frevo, todas, a grande maioria, 99%, elas são tocadas somente por instrumentos de sopro. Poucas são as melodias do frevo que possuem algum instrumento de percussão, como pandeiro, tambor ou até uma bateria, né? Esse ritmo acelerado do compasso do frevo, que ele é bem rápido, ele é originário daquilo que eu contei para vocês agora, da chegada da polícia, para avisar que a polícia estava chegando. Então eles transformavam uma briga numa brincadeira de verdade, né? Esses movimentos acrobáticos dos passos, que são mais de 100, né, que é difícil até a gente saber o nome de todos eles, porque a cada período surgem novos passos, a criação é imensa, né? A inserção de elementos folclóricos de outras danças, como o maracatu, como a ciranda, como aquela outra música, os caboclinhos. Quer dizer, existe uma mistura, e é uma miscigenação folclórica que dá origem ao frevo. Só que no ritmo mais acelerado. Então você tem que juntar tudo isso, né? Tem inserção de elementos da capoeira, que tem o gingado do corpo, do vai e vem do corpo, e tem os figurinos extremamente coloridos, que são de uma beleza imensa, tanto para homens como para mulheres, como para criança. Pode ser usado por qualquer um que queira cair no frevo, né? E o conjunto de passistas, que são específicos e que treinam, que ensaiam, para que seja o mais igual ou parecido possível do que era antes. Eu, como produtora cultural, eu procuro, de uma certa forma, fazer uma pesquisa naquilo que eu vou trabalhar, né? Então, dentro da área do frevo, a gente precisa conhecer a história, entender, para poder ter essa noção de pertencimento daquilo que é nosso. Então a gente vai continuar aqui a nossa história, porque não é historinha, ela é história realmente, né? Eu falei para vocês que os instrumentos das fanfarras, como elas são chamadas, que se apresentam durante o período do carnaval tocando frevo, elas são basicamente compostas por instrumentos de sopro, como o trompete, o saxofone, o trombone, a tuba, né? Então são instrumentos que, de uma certa forma, já faziam parte das bandas marciais e elas perpetuam até hoje. Por que isso? Porque existe uma necessidade dessa tradição não ser mudada, ela ser continuada. Existem novas músicas? Sim. Existem novos ritmos dentro do frevo? Sim, eles são muito bem-vindos, né? Mas eles se dividem em termos de ritmo
em 3 categorias somente. A gente conhece como frevo de rua, frevo canção e frevo de bloco. O que é o frevo de rua? O frevo de rua, gente, ele não é cantado. Ele é só tocado, instrumental. E ele é executado de uma forma bem rápida, ligeira, frenética, que é quando as pessoas pulam, né? E fazem todos os tipos de passos possíveis e imaginários aonde quer que eles estejam. Não importa se é em casa, na rua, seguindo um bloco ou não. Mas é o frevo de rua. O frevo canção é basicamente orquestrado e o ritmo é um pouco mais lento. E alguns, muito poucos, possuem uma letra que eles são cantados. Os mais atuais, têm algumas letras, mas os mais antigos, século XIX, século XX, eles só eram orquestrados pelas fanfarras. Já o frevo de bloco, ele tem orquestra e ele tem letra, então eles são cantados por pessoas com um tipo de vestimenta muito específico, que remonta às festas do século passado, século XIX, século XX, as festas francesas, né? Então são temas que giram em torno de saudade, de amor, de vários sentimentos como paixão. E esse frevo de bloco, ele mantém a sua tradição até hoje, porque a gente pode ver que no meio de todas as pessoas de mais idade, existem as crianças e os jovens. Então eles continuam perpetuando essa tradição dos frevos de bloco. E aqui no Recife nós temos vários, inclusive muitos deles perto de fazer 100 anos, embora o frevo já tenha mais de 100, né? Mas alguns já criados que vão fazer perto de 100 anos. 2 anos depois, gente, do frevo ter sido reconhecido e registrado como Patrimônio Imaterial da Humanidade, nós tivemos aqui no Recife uma grande novidade, que foi exatamente em 2014 a inauguração do Paço do Frevo. Qual é a finalidade desse espaço, né? Então ele foi criado com o objetivo de valorizar e divulgar a arte que compreende as áreas da dança e da música referente ao frevo. Então tudo que se fala sobre frevo, tudo que se pesquisou sobre frevo está lá no Paço do Frevo, aberto à visitação. Espero que todo mundo possa um dia conhecer no Recife. Fica na Praça do Arsenal, no Recife Antigo. Então seria uma forma de homenagear toda essa conquista através de um espaço que possa transmitir e divulgar essa informação. De todo esse processo de registro de um patrimônio imaterial, existe a necessidade de uma normativa. A gente não pode falar que seriam regras ou que seriam obrigações de lei, mas existe uma normativa, tanto do IPHAN quanto da Unesco, no sentido de salvaguardar esse patrimônio material. E como é que se faz isso, gente? Aí a gente vai ler um material que está no dossiê de salvaguarda do frevo do IPHAN, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Existe um material impresso com todas as orientações e eu consegui fazer um pequeno resumo para vocês, né? Que salvaguardar bens culturais vivos, vinculados sobre o ponto de vista humano, social e simbólico, é absolutamente, aos diversos modos de criar, fazer e viver, não é fácil. É um desafio para todos nós. Então, não poderia ser diferente que o frevo, um fenômeno portador de diferentes manifestações, tradutor de saberes, práticas e significados culturais
associados de maneira diversa e dinâmica, contraditória e ainda conflitiva, a um pertencimento identitário e territorial. Então não é fácil, gente, a gente existir ações de salvaguarda do frevo. Quem são os responsáveis por essas ações? Eu, você, seus amigos, a produção, um produtor, um músico, o Estado, né? A cidade do Recife, todos nós temos uma participação nisso aí. A gente não pode se abster dessa informação de que nós somos responsáveis por isso, como salvaguarda de um patrimônio material. Mais do que preservar, no sentido protecionista, que seria proteger para preservar, né? Talvez a principal tarefa seja de possibilitar a fruição, que é isso que a gente está fazendo aqui, para que todos conheçam esse caminhar através da história, a difusão, que é a prática, e a dinamização, valorizando todo esse processo das associações, dos clubes carnavalescos, dos seus valores, formas e conteúdos, e trazer isso para a nossa realidade, né, para os dias de hoje, em pleno século XXI, onde tudo está digitalizado, tudo está na internet, mas nem tudo é assim, né? A gente tem que contar como é que as coisas realmente aconteceram. De uma certa forma, isso significa investir na convivência e reflexão, experimentação e renovação, além da criação e difusão, que oferece um painel aberto e contemporâneo de narrativas, memórias e linguagens. A gente hoje tem uma apresentação de um caboclinho que não é igual ao que acontecia há 20, 30 anos atrás. Como a gente não tem o frevo, com suas manifestações de música e dança, do passo ou dos passos, né, iguais a que acontecia na década de 30 ou 40. Nem as vestimentas são iguais. Nem isso aqui iria existir. E nem a sombrinha desse jeito. Então a gente tem que ir se adaptando a novas realidades e trazendo isso para a contemporaneidade, né? Importa sempre abrir uma possibilidade concreta de projetos de diversas ordens e intensidades que estimulem o desenvolvimento de iniciativas principalmente direcionadas à memória, à inovação e à criatividade. Mas que essas três funções juntas não percam a essência do que é o frevo, como dança e como música. Além disso, exige um esforço de investimento contínuo na inovação, no aprimoramento da cadeia produtiva e na inserção do mercado. Como é que eu vou pegar, como produtora, uma música de frevo criada agora e fazer ela acontecer no carnaval? É só no carnaval? Não, gente, o frevo é perene. O frevo é o ano inteiro, que deveria tocar o ano inteiro, para que as pessoas conhecessem as suas letras, como qualquer outra música que aparece por aí, para que na hora do carnaval todo mundo cantasse junto. Que a intenção é essa, é a participação da sociedade, da multidão e de todos dentro de um processo de brincadeira e de alegria, né? E a gente não pode esquecer que a gente precisa formar novas plateias, gente. Se a gente deixa o frevo guardadinho na gaveta, como eu disse, só para tocar no carnaval, como é que as pessoas vão conhecer que existe esse movimento? Então a gente fala em duas coisas aqui muito importantes como termos de salvaguarda. Uma seria capacitação para todos os sujeitos que participam da cadeia produtiva do carnaval, e educação patrimonial, gente, nas escolas.
para que as pessoas conheçam a história do frevo e que sintam esse sentimento de pertença. E são deles, é nosso, é meu e seu. O frevo é nosso, Pernambuco, do Recife, não tem outro lugar que tenha o frevo, né? Então esse diálogo, ele é importante para que os representantes dessa forma de expressão sejam fortalecidos com conhecimentos e habilidades para tratar dos assuntos pertinentes ao campo em igualdade de condições com técnicos e com o Poder Executivo, né? Por outro lado, a gente não pode falar do frevo em extinção ou risco de desaparecimento, de forma nenhuma. A gente tem que preservar essa cultura, né? Pois acreditamos que sua história e força estão registrados na memória e no imaginário criativo do povo pernambucano, que se torna brasileiro quando ele se expande. Mas o brasileiro ou o estrangeiro que vem para cá e pratica o frevo, ele se torna pernambucano. Então é uma sensação bem diferente que ninguém esquece, né? Por isso que hoje o Galo da Madrugada é um representante mais do que vivo de toda essa história. O maior bloco de carnaval de rua do mundo, reconhecido pelo Guinness, né? Então a gente tem realmente muito o que comemorar e muito o que festejar nesse sentido, né? Então, de uma maneira geral, o livrinho da salvaguarda do frevo, ele fala em 5 eixos, que são importantes. Primeiro é o Passo do Frevo como ambiente físico onde você pode vivenciar toda essa experiência. Segundo é a documentação existente, que comprova a sua existência ao longo de mais de 100 anos, como expressão cultural nitidamente pernambucana. Educação, quando a gente fala de educação patrimonial, é levar isso para as escolas, é levar isso para a grande população. Não é só questão de formação de plateia não, gente. É questão de que as pessoas tenham que ter consciência do conhecimento daquilo que pertence a elas. O último e o quinto eixo da salvaguarda do frevo, de como ele poderia ser esse plano integrado entre a população e a gestão, que é o Poder Executivo, é o apoio às agremiações. A gente sabe que isso existe, mas de uma certa forma esse apoio deveria ser um pouco mais consistente ao longo do ano, principalmente com o aspecto de educação patrimonial, né? Então, o que é que o plano determina para viabilizar esse processo, né? É um instrumento difusor de alcance local e suprarregional de ações de valorização, reconhecimento e estímulo ao patrimônio, lógico, um patrimônio material, tendo como protagonistas quem são eles? As comunidades, os grupos, os indivíduos que criam, que mantêm e transmitem esse patrimônio associado ativamente a uma gestão. Então você tem aí toda uma cadeia produtiva do carnaval que a gente procura, até pesquisas como eu procurei, não encontrei um material que tivesse esse registro da cadeia produtiva do carnaval no Recife. Encontrei em outros estados, mas no Recife eu não encontrei. Então seria bem interessante que um trabalho desse acadêmico fosse feito, para que as pessoas conhecessem até por que isso aqui é criado, né? Por que esse esplendor é assim? Qual é a origem disso aqui? Isso remete ao quê? As coroas das rainhas do maracatu? Remete às coroas das rainhas das senzalas? Ao que remete isso aqui? Então a gente não tem uma pesquisa tão apurada que fale realmente, que comprove através de documentações por que certas coisas acontecem e são desse jeito.
Bom, gente, então é o seguinte, eu trouxe para vocês conhecerem, este daqui é o primeiro encontro do Plano Integrado de Salvaguarda do Frevo, uma publicação do IPHAN, certo? Onde ele tem as orientações de como precisa fazer, como deve ser feito, por que deve ser feito e para quem deve ser feito. Eu vou ler aqui algumas noções para que vocês entendam a importância dessa ação como funções de cada um de nós. Eu, como produtora, que trabalho na área de patrimônio, qual é a minha intenção em tudo isso, né? A pesquisa que eu fiz para buscar essas informações e ter esses materiais para que a gente possa passar isso adiante, né? Então cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós que gostamos, né, do frevo, seja para apreciar, seja para dançar, seja para tocar, seja para cantar, não importa a situação, importa trazer isso sempre para uma data presente e usando dentro do que a gente vive hoje, certo? Então assim, o IPHAN, que tem a competência de desenvolver política para a preservação e salvaguarda do patrimônio cultural, tendo como diretrizes o Plano Nacional do Patrimônio Imaterial e a Convenção de 2003 da Unesco, utiliza eixos de ação na gestão de bens registrados. Eu vou fazer só um parêntese aqui pequenininho. Quando a gente fala de patrimônio imaterial, eles são registrados em alguns livros. Quando a gente fala de patrimônio material, que é o físico, é o prédio, é a área, é aquele jardim ou aquele sítio arqueológico, ele é um patrimônio material, então ele é tombado, também dentro de alguns livros específicos. Então existe uma diferença bem grande entre tombamento e registro. Tombamento é para bens materiais, patrimônio materiais, e registro para patrimônios ou bens imateriais. O que são bens imateriais? São os modos de fazer, viver, criar e fazer acontecer dentro de um processo que se repete de geração a geração. Às vezes ele é transmitido somente de forma oral e não escrita, né? Como o bolo Souza Leão é um patrimônio imaterial. Não é o bolo, é a maneira como ele é feito. Então, dentro desse processo, a gente tem esses dois tipos de registro dentro dessa área de patrimônio. E a gente está falando aqui de patrimônio imaterial, certo? Então, voltando para o Plano de Ação de Salvaguarda do IPHAN, a mobilização social e alcance da política. O que é que significa isso? Apresenta um conjunto de ações que, por um lado, objetiva fomentar a autogestão do patrimônio pelos próprios detentores e aperfeiçoar aptidões para o relacionamento com políticas públicas. Juntar as duas coisas aí. E, por outro lado, demarca o papel do IPHAN como mediador institucional e promotor de políticas intersetoriais. Então aqui a gente tem o IPHAN como mediador entre quem faz e a gestão. Ele se torna um mediador para juntar esses dois campos. Na gestão participativa no processo de salvaguarda, ele se traduz como um conjunto de ações que buscam aperfeiçoar e produzir competências para o planejamento, elaboração, execução e avaliação de ações de salvaguarda. Gente, quando a gente faz um projeto, a gente que é produtora cultural, que a gente faz um projeto, a gente não tem só que realizar. A gente tem que avaliar o que a gente fez também e avaliar o impacto que isso causou no seu público ou na sua plateia. Então a gente tem todo um processo quando a gente faz esse diagnóstico e a gente quer montar um projeto. Se a gente não tem planejamento, a gente não realiza. Se a gente não elabora ou escreve
e coloca os custos certos para poder realizar, vai chegar lá na frente e você não vai fazer. A execução, você precisa de profissionais qualificados dentro da sua área ou daquilo que você quer trabalhar para que você realize o melhor trabalho possível, certo? E você tem que avaliar essas ações. Se isso teve impacto, se isso ficou na memória, se isso trouxe alguma contribuição, né? Tudo isso é importante dentro dessa gestão participativa determinada pelo IPHAN. O outro item, ele fala de difusão e valorização, que é o conjunto de ações voltadas para a promoção do patrimônio cultural imaterial, com o objetivo de publicizar sua importância para a sociedade em geral. Então não adianta você fazer um trabalho, um projeto, realizar e deixar ele dentro da gaveta. Você tem que publicizar isso. Você tem que ter a vontade de que ele seja não só seu, mas que ele passe a ser dos outros também. E isso é importante. Produção e reprodução cultural é o último item que ele fala, que são ações relacionadas diretamente com o apoio à manutenção e continuidade das práticas e saberes relacionados ao bem cultural registrado. Então, se eu não ensino alguém a fazer um adereço carnavalesco, eu não estou passando esse conhecimento para frente. Ele vai ficar guardado e daqui a um tempo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar esquecido. E esse esquecimento some da memória. Então a gente tem que buscar realmente sempre o aspecto da capacitação e da educação patrimonial como fontes de renovação de todo esse processo. Para a gente finalizar, eu queria deixar uma informação aqui bem importante, que eu acho que poucas pessoas sabem que isso acontece. Quando um bem é registrado de forma imaterial, principalmente como o frevo, que é registrado no nível estadual, federal que é federal, nacional e universal, que é da humanidade, a gente tem que tomar o cuidado de que a cada 10 anos, tanto cabe ao IPHAN como à Unesco avaliarem as ações de salvaguarda desse bem registrado, principalmente do que a gente está falando aqui, do frevo, que envolve dança, passos, vestimentas, toda uma cadeia produtiva de confecção de adereços, de músicos, de instrumentadores, de compositores, cantores. Então a cadeia é imensa, né? E se, aí a gente fala uma coisa bem séria, se eles comprovarem que não está havendo, nem por parte da população, nem por parte da gestão, ações de preservação dessa safra, com as ações de salvaguarda, esse registro pode ser tirado da gente. Então é sério, é muito sério tudo isso, e a gente sabe que a gente precisa preservar todo esse material que a gente tem aqui, né? Por isso que é bom, é produtivo, que esse título permaneça com a gente, como sendo nosso, único, de Recife e do estado de Pernambuco, né? Então essas ações de salvaguarda, elas são importantes. Elas podem ser feitas na sala de aula, gente, com a professora de História, de Geografia, de Matemática, de Ciências, de qualquer matéria. Ela pode. O IPHAN, ele disponibiliza, inclusive, vários livros de educação patrimonial voltados para essa área, que vai para desde crianças pequenas até idades maiores, com atividades e estudos. Então eu digo que, para encerrar, que a palavra da vez é pertencimento. A gente tem que sentir isso como sendo nosso. Isso me pertence, é meu, é seu, é nosso.
é da nossa terra. Então, sem isso, sem essas ações, sem essas atividades, sem esse estímulo à preservação do frevo, a gente pode perder esse título importante para o Brasil, né? E a gente tem que estimular essas ações exatamente dentro das comunidades onde isso acontece, que são os clubes carnavalescos, que são os músicos, que são toda uma cadeia produtiva voltada para essa área do frevo. Gente, para mim foi um prazer poder estar aqui falando para vocês sobre um tema que eu gosto, que eu já trabalhei com ele em algumas situações, já realizei várias aulas de espetáculo em algumas escolas e estou para realizar, assim que essa situação voltar ao nosso normal, ou quase normal, em algumas outras escolas, né, com a realização de ações de salvaguarda do frevo, né? E agradecer também a oportunidade de poder contar um pedacinho dessa história tão recifense, tão pernambucana e tão nossa. Muito obrigado e até uma próxima.